Fala, meus amigos, tudo tranquilo, tudo bem? Bem-vindos então ao meu canal do YouTube. A gente está no mês de setembro, é um mês internacional de combate à sepse. Então aqui vai um aulão sobre o diagnóstico e o manejo dessa síndrome tão complexa que é a sepse. Vamos conversar um pouquinho, vamos fazer algumas analogias e mostrar para vocês um pouquinho sobre esta tão magnífica e complexa síndrome. Então essa aula vai ser dada por mim, Rodrigo Machado, médico infectologista. E para quem é aluno do meu curso, essa aula também vai ser disponibilizada na plataforma do curso para dar início ao módulo de sepse. E quem não é aluno do meu curso se interessar, só entrar em contato comigo, que em breve a gente vai lançar uma nova turma do curso antibiótico. Então vamos falar um pouquinho sobre o manejo diagnóstico da sepse. Em primeiro lugar, então, o que é a sepse? A sepse, então, é uma síndrome clínica, uma entidade clínica que apresenta anormalidades biológicas, fisiológicas e bioquímicas causadas por uma resposta desregulada, uma resposta alterada do corpo a uma infecção. Então, uma infecção causando uma resposta no organismo que leva a anormalidades fisiológicas, bioquímicas e biológicas. E essa resposta inflamatória, ela acaba progredindo, acaba aumentando de intensidade, de gravidade, vai causando cada vez mais anormalidades bioquímicas, que por sua vez causam anormalidades biológicas, que causam anormalidades fisiológicas, e vai indo como uma bola de neve que cada vez vai aumentando, ficando mais grave, mais complexo. Isso leva à síndrome da disfunção dos múltiplos órgãos e sistemas e à morte. Em suma, então, é uma resposta inflamatória do corpo em combate a uma infecção. Pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser parasitária, pode ser fúngica, qualquer entidade infecciosa que vai causar uma resposta no organismo, que vai levar a alterações na fisiologia, na bioquímica do corpo, que vai levar a mau funcionamento dos órgãos, a má perfusão dos órgãos, que vai levar a síndrome de disfunção multiorgânica e morte. O termo sepsis então, né, que é a palavra inglesa, deriva de sápia do grego, que significa putrefação. Então vem de podridão, de apodrecimento, de decomposição, né? Putrefação. E era reconhecida como uma complicação muito frequente das feridas. Por exemplo, soldado na guerra levava uma espadada, uma lançada, acaba fazendo complicava com uma infecção. Na época não tinha antibióticos, tratamento médico era totalmente precário, totalmente, como que vamos dizer, pré-histórico, né? E levava a ferida infeccionada, sem tratamento, a infecção progredia, a pessoa fazia uma sepse, geralmente de foco cutâneo, por um corte de uma espada, foco abdominal, uma lançada com perfuração de víscera, e acabava evoluindo ao óbito decorrente dessa ferida. Muito comum na Primeira, Segunda Guerra também, ferimentos a bala, ferimentos com estilhaços de bomba, acabavam infectando e evoluindo para sepse. Então, epidemiologicamente, a sepse é muito frequente. Em 2017, esse Global Burden of Disease Study relatou quase 49 milhões de casos de incidente de sepse no mundo. E desses quase 49 milhões, 11 milhões de mortes foram relatadas. Então, nesse mesmo estudo aí de 2017, eles estimaram que aproximadamente 19,7% de todas as mortes do mundo são causadas por sepse. Então é uma doença que mata mais ou menos 20% de todas as mortes, 20% são atribuídas à sepse. Como essa doença é prevalente, a gente tem trauma, tem doença cerebrovascular, doença cardiovascular, neoplasias e sepse, que mata 20% aproximadamente da população. Dos mortos, 20% é por sepse. E interessante também que desses quase 20%, mais ou menos 10% desses casos de sepse, então,
aconteciam no contexto de uma lesão que já existia ou de uma doença não transmissível. Então, um paciente com uma neoplasia intestinal fazia perfuração de víscera e morria de sepsis abdominal. Ou o cara internou por um AVC, foi entubado, fez uma pneumonia associada à ventilação, por acidente, por exemplo, e morreu em decorrência dessa sepsis pulmonar. E não aquela sepse que é relacionada a uma infecção aguda. O cara pegou uma meningococcemia, o cara pegou uma peste bubônica e fez uma peste septicêmica, o cara pegou uma dengue, fez uma sepse viral pela dengue, covid, sepse viral pelo covid, claro, isso é antecedente ao covid, né? Provavelmente agora esses dados são bem maiores. Mas pegou uma influenza e fez uma sepse sequente da influenza e por aí vai. Foi entrevistada a população geral aqui do Brasil para saber o que eles sabem sobre a sepse, né? Então entrevistaram 134 municípios brasileiros. E desses entrevistados, 93,4% nunca tinham ouvido falar sobre essa doença. Mesmo a gente usando os termos mais chulos, como infecção generalizada, septicemia, envenenamento do sangue, a população, 93,4% nunca tinha ouvido falar de uma doença que é responsável por 20% de todas as mortes no mundo. Né? Então, né, tipo, um desconhecimento, assim, assustador, né? Então, vamos lá. Como já foi falado, uma importante causa de mortalidade no mundo contemporâneo. No mundo pré-contemporâneo, muito mais relevante, né? A gente tem antibióticos, tratamentos, temos hospitais de alto nível, né? Então, em 1991 teve uma conferência que desenvolveu as definições antigas de sepse. Então, sepse era uma infecção causando uma resposta inflamatória sistêmica, a famosa SIRS. As definições já são ultrapassadas, né? Mas vamos relembrar. Eu, pelo menos, aprendi assim na faculdade. Talvez muitos de vocês já tenham aprendido com a definição nova. E muitos aprenderam com a definição que eu aprendi, que é essa antiga. Então, a SIRS é uma temperatura maior ou igual a 38 ou menor ou igual a 36, com uma frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto, uma respiratória maior que 20, a pressão parcial de gás carbônico, PaCO2, menor que 32 mm de mercúrio, uma leucopenia menos de 4 milileucócitos, ou uma leucocitose mais de 10 milileucócitos, ou uma bastonemia, mais de 10% de bastões. Então a sepse era a SIRS, que é uma resposta inflamatória sistêmica, mais uma infecção. Então uma infecção causando isso. Isso era o conceito antigo de sepse. Daí tínhamos a já extinta sepse grave, que era a sepse, né, uma definição de sepse, mais uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 90, ou uma PM menor ou igual a 65, um lactato maior que 2 milimols por litro, uma bilirrubina maior que 2, uma creatinina maior que 2, plaqueta menor que 100 mil, e uma saturação menor que 90. E um débito urinário menor que 0,5 ml quilo-hora. Essas eram as definições já extintas de sepse grave. E, para finalizar, tínhamos a definição de choque séptico, que é a sepse grave mais hipotensão, mesmo com reposição volêmica adequada. Ou seja, tu fez a reposição adequada de cristalóides, né, numa boa volemia, e mesmo assim o doente está necessitando de droga vasopressora para manter uma PAM maior ou igual a 65, ou uma sistólica maior ou igual a 90. Então essa é a definição de choque séptico. Hoje nós temos as novas definições pelo Sepsis Tree, né? Que a sepse grave foi extinta, a gente só tem sepse e choque séptico. Então a sepse é a disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta imune a uma infecção. E o choque séptico é a sepse acompanhada de profundas anormalidades circulatórias, celulares e metabólicas. O que é o critério clínico de sepse? Suspeita ou certeza de infecção, mais um aumento agudo de 2 pontos ou mais no score SOFA. Em breve mostraremos score SOFA.
E o choque séptico, critérios clínicos. Então, necessidade do uso de vasopressor para manter a pressão arterial média PAM maior que 65 e um lactato menor que 2 millimol por litro após a reposição volêmica adequada. Ou seja, você vai ter aquela reposição maciça, 2 litros de Ringer, e mesmo assim o cara tá com uma TA de 70 por 40, tá com um lactato de 5, não tá melhorando, esse cara tem choque séptico. Ah, mas o cara chegou com uma PA de 70 por 40, um lactato de 2,4, 3 vezes de Ringer, o cara já tá com uma PA de 11,110 por 70, tá com lactato de 1,8, é uma sepse. Então esse é o famoso score SOFA. É um score bem completo, vários aplicativos tem, no próprio UpToDate tem a própria calculadora que já calcula automaticamente quando tá no teu plantão e tem que fazer o diagnóstico. Então, né, tem que ter 2 pontos ou mais para a gente confirmar sepse. Uma relação PF menor que 300 já dá o diagnóstico de sepse. Plaquetas menor que 100 mil já dá o diagnóstico de sepse. Uma bilirrubina maior que 2 já dá. Uma escala de coma de Glasgow entre 10 e 12. Uma creatinina maior que 2. Então, várias coisas assim nesse tão complexo score, que é um score de falência multiorgânica que a gente pode ver. Uma infecção presumida ou confirmada, mais 2 pontos nesse score, confirma sepse, então. Mas para facilitar, né, por o SOFA ser muito complexo e ser demorado, a gente tem que ter concentração no volume urinário. Esperar o exame da creatinina, da bilirrubina, das plaquetas, a gasometria com relação ao PF. Né? O único que a gente consegue fazer de cara aí é a pressão. Né? A pressão arterial média maior ou igual a 70 ou menor ou menor que 70. O uso de vasopressor, que a gente vai se basear também em pressão, é um bom indicativo. E o score de Glasgow, que a gente consegue fazer instantaneamente, né? Mas o resto tudo depende de exame, e isso às vezes, dependendo do lugar, é demorado, e dependendo do lugar que tu tá atendendo, até não tem, né? O exame para fazer. Daí bolaram Quick SOFA, que é uma abreviação do SOFA que a gente faz só de botar o olho. Quick SOFA é muito bom, então se tem um paciente com 2 pontos ou mais no Quick SOFA, só pode ter no máximo 3 pontos, mas 2 pontos ou 3, né? Isso já é altamente presuntivo, altamente indicativo de sepse. Então, o Quick SOFA é uma hipotensão, pressão arterial sistólica menor que 100 mm de mercúrio. Isso tu já mede a pressão, em questão de 1 minuto tu tem isso. Alteração de estado mental, só fazer a escala de Glasgow, ou ver assim se o paciente já está com Glasgow menor que 15, né, que tu consegue instantaneamente ver isso. E a taquipneia também tu consegue ver instantaneamente qual é a frequência respiratória da pessoa. Então, apenas de colocar o olho assim, tu já tem o Quick SOFA. Então, as novas definições de sepse identificam, né, além de usar o SOFA, dizem pra gente usar Quick SOFA, que dá pra dar uma boa abreviada, assim. Claro que tu vai fazer o SOFA, mas de início, assim, pro primeiro atendimento, o Quick SOFA já tá bom. O reconhecimento cedo é crucial, né, para o melhor manejo. E tem o famoso bundle de sepse, que são 6 passos, sepsis 6 que chamam, que depois nós vamos dar uma comentadinha sobre isso mais adiante. Quero mostrar para vocês então que como que funciona o QuickSoft. A gente, se tu não lembra, não tem a calculadora, vários aplicativos, sim, no próprio UpToDate a gente tem a calculadora, o que a gente pode fazer, né, calcula o QuickSoft muito de boas, assim. Se tu não lembra, não consegue fazer de cabeça, vários aplicativos têm isso. Aqui é um exemplo do nosso querido UpToDate. Além do QuickSoft tem um outro score chamado News2, que é um score mais completo também, né, que esse aqui eu peguei do UpToDate também, que também ajuda a gente ver qual que é o prognóstico do quadro.
né, para ver se um paciente pode tratar na enfermaria, pode tratar na UTI. Né? Então, de 0 a 4 pontos, né, um baixo risco clínico, então, tratamento de enfermaria. De 3 a 4 pontos, risco clínico baixo a médio, mas tem que fazer um manejo urgente da enfermaria para esse paciente melhorar, fazer reposição de concristalóides, fazer suplementação de oxigênio e tudo mais. De 5 a 6 pontos é risco clínico médio, né? Aquele paciente limítrofe assim que tu não sabe se vamos tratar na enfermaria, vamos tratar na UTI. Pra te tratar na enfermaria tem que estar em cima assim, tem que ser um bom serviço, alguma coisa, né, pra te fazer. E mais 7 pontos é aquele paciente de alto risco que necessita de terapia em unidade intensiva. Por esse score News 2 a gente consegue ter uma boa base nisso. É um score bem interessante também. Mais fácil do que o SOFA e mais complicado que o Quick SOFA, mas bem mais completo que o Quick SOFA, né? É um score bem interessante. Alguns aplicativos tem aqui no UpToDate também. Espero que os lugares que vocês trabalham tenham acesso ao UpToDate. E a gente consegue fazer essa boa pontuação aí. Vamos falar então sobre a patogênese da sepse. A sepse é uma síndrome extremamente complexa, extremamente elegante, extremamente robusta. E a patogênese dela ainda não é bem compreendida. A gente sabe que ocorre a produção de inúmeros fatores pró-inflamatórios, como os fatores de necrose tumoral, interleucinas, citocinas, a famosa citoquina storm, a tempestade de citocinas, que a gente tem na sepse. Isso foi bem visto na sepse viral pelo SARS-CoV-2, né, na forma grave, quadro crítico do Covid. A tempestade de citocinas é basicamente uma sepse viral, por essa produção dos inúmeros fatores pró-inflamatórios. E para a gente simplificar a patogênese da sepse, a gente vai fazer uma análise, uma comparação, uma metáfora, na verdade, dos 4 principais aspectos com os 4 cavaleiros do Apocalipse. E chamaremos os 4 principais aspectos da sepse dos 4 cavaleiros do Apocalipse séptico. O famoso quadro aqui dos 4 cavaleiros do Apocalipse: a morte, a guerra, a fome e a peste, né? A guerra, a peste, a fome e a morte. Vamos então aos cavaleiros do Apocalipse séptico. O primeiro cavaleiro é a disfunção endotelial. A gente tem um aumento da permeabilidade vascular. Nossas artérias, arteríolas, vênulas, nossos capilares acabam se tornando peneiras. Enfim, um aumento da permeabilidade. E assim a gente tem um extravasamento absurdo de líquido para o terceiro espaço. Isso causa queda da pressão arterial, causa desidratação, causa anasarca, causa edema de pulmão, causa uma catástrofe assim cíclica, né? Então, disfunção endotelial, esse aumento da permeabilidade, muito comum na sepse viral pela dengue grave, né? O principal marcador da dengue grave é isso daí, né? Mas na sepse bacteriana, fúngica, na sepse por parasitas como a malária grave, isso também é muito marcado nessa disfunção endotelial, que é o primeiro cavaleiro do apocalipse séptico. O segundo cavaleiro do apocalipse séptico é a coagulopatia. Esse dano endotelial, essa endotelite que a gente tem, remove a função de proteção da proteína C, né? Ela converte então o endotélio numa superfície protrombótica. Isso é muito comum também na sepse viral do Covid. Porque o Covid é uma doença embólica, porque o Covid é uma doença protrombótica, porque o Covid é uma doença trombogênica. Por causa dessa coagulopatia, o dano endotelial é endotelite. A gente tem exatamente o segundo cavaleiro séptico, além do primeiro cavaleiro no Covid, nós temos o segundo. Tá? Isso é muito comum na sepse bacteriana também, algumas doenças mais que outras. Mas essa coagulopatia, então, por essa endotelite, acaba transformando
usando tele numa superfície protrombótica. E além disso, tem os produtos bacterianos da morte celular bacteriana e as citocinas inflamatórias circulantes ativam a via extrínseca da coagulação. Isso acaba ocasionando coagulação intravascular disseminada, microtrombos, por essa hiperativação. Então a gente pode ter ao mesmo tempo sangramento, ao mesmo tempo coagulação em pequenas vênulas, arteríolas, na pequena circulação, que é a famosa CIVD, coagulação intravascular disseminada, que é um quadro extremamente grave, um quadro catastrófico. O terceiro cavaleiro do apocalipse séptico, isso aqui é muito interessante. A gente tem uma disfunção celular. A célula vai trabalhando cada vez mais devagar, até que ela quase para de trabalhar, mas não morre. Diversos estudos, de várias autópsias, mesmo dos casos mais graves e mais dramáticos de sepse, mostraram pouca evidência de morte celular, a despeito da disfunção multiorgânica generalizada. Então o rim para de trabalhar não por morte, e sim por um adormecimento, uma hibernação das células renais. O intestino entra em ilho não por morte, e sim por uma hibernação das células. Então é muito interessante, isso é um dado novo, né, que a base molecular disso ainda não é clara. E tudo bem que a gente tem redução generalizada dos gastos de energia, né, a gente tem alterações, acidose metabólica, assim, acaba disfuncionando tudo, né? O paciente quando está evoluindo para falência de múltiplos órgãos, está com uma gasometria horrível, uma acidose metabólica dramática, aqueles pH 6,9, 7 que a gente vê, né? Então são várias coisas que contribuem, mas a base disso, assim, o porquê disso ocorre não é claro. Antes se achava que era morte celular que a gente tinha em massa, mas não. Não é morte, é uma disfunção. Elas entram em status de hibernação. E assim os órgãos param de funcionar, né, e configura a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. E o quarto cavaleiro é a disfunção cardiovascular. Isso é bem interessante também. Os pacientes com sepsis eles têm uma resistência vascular sistêmica diminuída com um débito cardíaco normal ou aumentado. Isso é chamado de estado hiperdinâmico da sepse, né? A gente tem, então, débito cardíaco normal ou vai estar maior, né? Por quê? Acontece uma dilatação do ventrículo esquerdo devido à circulação de degradação, morte celular, das bactérias circulando na corrente sanguínea, acaba tendo uma produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico circulante, ele faz uma vasodilatação vascular, né? A gente tem uma acaba, além de ter toda a disfunção endotelial, de ter todo o extravasamento de líquido por terceiro espaço, né, por nossos vasos virarem uma peneira, tem uma dilatação também pelo óxido nítrico que isso faz a PA cair lá no pé. E não dilata só os vasos, dilata também o ventrículo esquerdo. Então a gente tem um débito cardíaco normal ou maior, com uma fração de ejeção reduzida e uma redução no índice de trabalho do ventrículo esquerdo, em resposta desse aumento do volume diastólico final, por essa dilatação do VE. Isso leva à hipotensão, né? E é uma hipotensão, assim, difícil, porque tu vai dar volume pro cara, a gente vai pro primeiro cavaleiro, que vai perder, não vai manter o volume no intravascular, vai tudo pro extravascular. E a TA cai. Além disso, tem o óxido nítrico fazendo a dilatação vascular. A TA cai mais ainda. Além disso, a gente tem uma fração de ejeção reduzida. A TA cai mais ainda. Por isso é o famoso choque distributivo, né? Choque séptico é um choque distributivo. Porque temos várias variáveis. É bem um quadro assim
que é difícil, assim, às vezes só com volume e vasopressor, a pessoa muito chega num estado, assim, num ponto que é um quadro irreversível, né? Aquele choque séptico refratário às medidas. Então aqui, mais ou menos como tudo acontece, a sepse, os 4 cavaleiros do apocalipse, né? Disfunção endotelial, perdas capilares peneira, coagulopatia, coagulação vascular disseminada, redução da perfusão tecidual tissular, disfunção celular, estado catabólico, redução da energia celular, consumo de energia, né? Disfunção cardiovascular, dilatação do ventrículo esquerdo, né? Dilatação do VE, hipotensão. E isso tudo resulta na síndrome de falência multiorgânica e sistêmica, síndrome de falência dos múltiplos órgãos, que o passinho aqui abaixo é a morte. Essa é a patogênese, assim, mais ou menos um resumo da patogênese dessa síndrome tão complexa. Como é que a gente vai manejar a sepsis, então? Isso melhorou muito, assim, a mortalidade outrora era muito mais alta. Agora a gente tem uma mortalidade alta, bem alta ainda, mas melhor que antigamente. Mas não tem nenhuma terapia específica, assim, é terapia de esporte, reposição hídrica, reposição de cristalóides, droga vasopressora, ventilação mecânica, diálise e terapia direcionada, né? Caso viral, só medida de suporte, sepse bacteriana, antibiótica terapia direcionada, né? Sepse para sepse pulmonar, sepse abdominal. Começa com fase coleta de culturas, começa antibiótico espectro. Mais ou menos essas são as orientações: sepse fúngica, antifungos, sepse parasitária, antiparasitários e mais medidas de suporte. Tentaram descobrir com essa questão das terapias com anticorpos monoclonais, terapias moleculares, tentaram de várias formas, mas não acharam nada que seja efetivo para sepse. Tem muitos estudos sobre isso, né, mas ainda não encontraram. Então, a gente vai tratar com a situação volêmica, né, não tendo responsividade, tem que começar o vasopressor, né, na hora da energia de escolha. É só cristalóides que orientam, né? Coloides e albumina não tem um benefício claro. Em alguns casos, em alguns estudos, o uso de coloides até teve uma mortalidade maior em comparação ao uso de cristalóides. A gente tem então as orientações da coleta de cultural e antibiótico terapia na primeira hora após a admissão. Por isso o Quick é tão importante que a gente consegue fazer praticamente instantaneamente nessa avaliação do paciente. Cara com suspeita de pneumonia lá, Quick 2, 3 pontos, interna, coleta cultura e inicia antibiótico, né? Idealmente isso tem que ser na primeira hora. Obviamente que se estão se enrolando para coletar as culturais, estão se atrasando, que é a grande realidade dos hospitais, né? Difícil a gente conseguir uma coisa na hora assim, não tendo centro de excelência. Né? Difícil mesmo. Mas a gente não vai também atrasar o início da nossa antibiótico terapia por causa das coletas culturais, né? Não foi coletado o escarro do paciente ali, vou deixar passar de uma hora para começar antibiótico e o cara num quadro de choque séptico? Claro que não. Né? O débito urinário é importantíssimo também, tem que ser registrado, tá? Assim como todos os fluidos administrados para a gente fazer o equilíbrio, o balanço hidroeletrolítico do paciente, né? O balanço hídrico. A sonda vesical de demora, o ideal é que seja passada, mas não é fundamental. A gente não precisa passar tão rápido, ela pode ser passada no decorrer do tempo, assim. Mas a gente pode fazer essa aferição do débito urinário com urina em cuba, né? Sem ser um pouquinho mais difícil, mas pode ser feito. E também checar toda a administração, né, de fluidos, assim, bem tranquilo de fazer também. Oxigenoterapia para manter uma saturação maior ou igual a 95 é o ideal. Controle da glicemia, a gente sabe que tem bastante hiperglicemia, né? Devido ao
estado de desregulatório, né, do organismo. Controle da fonte, que é uma sepse abdominal, cirurgia, remoção do foco, drenagem do abscesso. E a terapia guiada por de metas, né, que é o famoso pacote das 6 horas. Isso aqui é um fluxograma antigo, né, de um livro. Tanto que a gente pode ver aqui que está fluxograma de manejo da sepse grave e choque séptico, mas a gente pode usar isso para sepse e choque séptico, que é a orientação pós-sepsis tree, né? Então, o pacote das 6 horas é coletar lactato, né? Hemograma, leucograma, gaso, bilirrubina, plaqueta, TP, KTTP, proteína C reativa, procalcitonina, dependendo do serviço. Então, fazer esperar o clearance lactato, vai coletar 2 hemoculturas e demais culturas conforme a avaliação clínica. Iniciar o antibiótico em menos de 1 hora, que é o ideal. Dependendo do quadro, catéter vesical, catéter central, catéter vena central, acesso PAM se necessário, ventilação mecânica, sedação, cranização. Vai ver se tem responsabilidade ao volume, vai iniciar com celuloide, vai ver se a PA está maior ou menor que 65, se tiver vai iniciar vasopressor na hora da droga de escolha. Vai ver se tem clones lactatos, se não tiver IAPT e seguir hipotenso com uso de norte, vai iniciar um inotrópico. Do buta, geralmente a droga de escolha. Metas alcançadas, a gente vai ter 6 horas para alcançar as metas. Se as metas não forem alcançadas em 6 horas, a gente reinicia o processo. Mais ou menos é assim. Então a gente teve diversos pacotes, medidas assim, que avaliaram o sepsis 6, que são 6 passos para o tratamento da sepse, né? E o pacote das 6 horas também, que a gente mostrou no slide anterior, né? E isso, bem interessante assim, né? A sepsis 6 que eu não tinha comentado é o primeiro passo da oxigênio em titulação alta, se necessário, coletar as culturas, iniciar os antibióticos, iniciar a ressuscitação volêmica, chegar o lactato e fazer a monitorização, né? Controle da diurese na primeira hora. Tudo isso tem que ser feito em menos de 1 hora, então 6 passos. E não. Os estudos mostraram que esse sexo CIPS aí, que o pessoal da Inglaterra, do Reino Unido, que veio com essa história, né? Que isso ia reduzir mortalidade no Survival Sepsis Campaign. Isso não, nos outros estudos mostrou que isso não muda, assim, mortalidade. Se tu quer fazer assim, desde que tu faça as coisas certinho, tu não precisa ter 6 passos da sepsis na primeira hora. Tu tem que ter coleta de cultura, reposição volêmica, iniciar antibióticos, né? Coleta de cultura, antibióticos, reposição volêmica, isso é o básico. Controle da diurese não precisa ser feito assim, ter tanto em 1 hora, mas em 6 horas assim tu tem que ter um débito urinário no mínimo de 0,5 ml por quilo, né? Então tem várias questões assim. Então as diretrizes mais atualizadas são publicadas pelo Survival Sepsis Campaign, como eu já falei, apesar de um estudo inicial iniciar que a terapia precoce dirigida por metas poderia reduzir a mortalidade por choque séptico, mas isso não sustenta, né? Não teve nenhum benefício da gente usar essa terapia dos sepsis em comparação com um método padrão, que seria esse aqui, né? Que é o pacote das 6 horas que a gente chama. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula, né? Teremos aulas melhores e mais aprofundadas, mais direcionadas para sepsia abdominal, sepsia pulmonar, sepsia de foco cutâneo, sepsia dentro da UTI, do meu curso de antibióticos a antibiótico. Grande abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever e seguir aqui o canal.